galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou abordar um tema bastante controverso nas últimas semanas, que é o compartilhamento de contas, e hoje eu vou falar a respeito não só da Netflix, como também da HBO Max, que pode ter um posicionamento um pouquinho diferente. Então, vamos lá! E pessoal, antes de começar a falar a respeito desse assunto, eu queria agradecer o Thales Ferreira e outras pessoas, que me mandaram essa temática. O Thales Ferreira pediu para eu abordar esse conteúdo aqui no canal, então se vocês têm algum assunto, se tem alguma coisa que vocês querem que eu aborde, me mandem lá no Twitter ou no meu Instagram, que eu tô sempre olhando essas duas plataformas. E qual é a situação que o Thales, trouxe adiante? Ele trouxe uma reportagem, como várias outras, diversos meios de comunicação aqui do Brasil fizeram basicamente a mesma reportagem, falando que a Netflix não apoia o compartilhamento de senhas, enquanto a HBO Max é favorável ou apoia o compartilhamento de senhas entre os usuários. Se você é um usuário, você pode compartilhar sua senha, que a HBO Max apoia. Então eu queria primeiro abordar de algumas formas diferentes essa notícia. Em primeiro lugar, eles não disseram em lugar nenhum que eles apoiam o compartilhamento de senhas, nem que eles são a favor do compartilhamento de senhas. Eles só falaram que para eles, para HBO Max, isso não é um problema no momento. Então ainda não é um problema, a gente pode entender até dessa forma, e eles falaram que a HBO Max tem vários recursos embutidos com a intenção de mitigar o compartilhamento de senhas. Então, se eles fossem favoráveis ao compartilhamento de senhas, eles não teriam esses recursos embutidos para impedir que as pessoas abusem dessa experiência. Então eu já discordo um pouquinho da palavra favorável. Eu acho que eles estão preparados para enfrentar o compartilhamento de senhas, e eles falaram que eles relevam quando eles percebem que é da mesma família. Então dá para você identificar de algumas formas diferentes se as pessoas estão abusando desse compartilhamento de senhas. Então eu, como eu disse, discordo das palavras apoia, é favorável e assim por diante, porque eles não falaram nada nesse sentido. E pior ainda, ninguém da HBO Max falou nada a respeito disso. Quem falou foi o John Stankey, que é o CEO, mas não é o CEO da Warner Bros. Discovery, é o CEO da AT&T, que hoje já não tem controle nenhum em cima das atividades da HBO Max. A empresa já passou para o controle do David Zaslav, então quem tinha que estar falando dessas coisas era o próprio David Zaslav e não o John Stankey, que é o CEO anterior. Para vocês terem uma ideia, o John Stankey foi o cara que autorizou a CNN Plus a ser lançada, juntamente com o Jason Kilar, e o David Zaslav chegou e já cortou. Então, obviamente, as opiniões dos dois podem variar bastante. Então o John Stankey falar uma coisa não quer dizer que o David Zaslav está concordando com o que ele está falando. Então acho que essas reportagens estão erradas em dois aspectos diferentes. Primeiro, eles não falaram que eles são favoráveis, e segundo, não foi ninguém da HBO Max atual que falou a respeito disso. Então o John Stankey está falando a respeito disso, é interessante, mas não quer dizer que a HBO Max é favorável ao compartilhamento de senhas. E o que levou esses comentários a tomarem grandes proporções é justamente o fato de que a Netflix, falou que na última reunião da Earnings Call, eu já fiz um vídeo aqui para vocês a respeito disso, eles falaram que eles vão começar a tentar barrar o compartilhamento de senhas de algumas formas diferentes, e que eles vão dar a opção das pessoas, se você quer compartilhar sua senha, a pessoa pode pagar uma taxa, digamos assim, para ser um dependente da sua conta. Então você seria quase que o titular e a pessoa seria uma dependente pagando uma taxa obviamente menor do que uma assinatura individual. Então esse foi o fato que a Netflix anunciou, que pegou muito mal. Eu mesmo não gostei dessa notícia, que levou o John Stankey a falar a respeito desse assunto, mas como eu disse, a opinião do John Stankey pode não ser cravada na pedra quando a gente está falando de HBO Max. Mas já que a gente está falando da Netflix, vocês imaginam quem era realmente favorável, chegou inclusive a fazer tweets a respeito, falava para as pessoas, incentivando as pessoas a compartilharem as senhas, era justamente a Netflix. Então, na minha opinião, as empresas estão em estágios diferentes, Obviamente a HBO Max está em crescimento, enquanto a Netflix está no topo, A HBO Max está fazendo tudo certinho para continuar crescendo, está trazendo conteúdo legal, está com um catálogo enorme, está fazendo muito marketing, para tentar melhorar os números, está fazendo promoções. Então tudo que eles podem fazer, eles estão fazendo. Agora o David Zaslav, eu acho que vai tomar um rumo ainda mais agressivo, vai juntar o Discovery Plus possivelmente em 2023 ou até 2024. Só que essa narrativa, a HBO Max é melhor do que a Netflix, porque a HBO Max apoia o compartilhamento de senhas e a Netflix não apoia o compartilhamento de senhas, na minha opinião, é uma narrativa completamente falsa, pelo menos se a gente analisar o histórico da Netflix e o histórico da HBO Max. Como eu já disse,
A HBO Max não apoia o compartilhamento de senhas, eles estão preparados para agir contra o compartilhamento de senhas, que são duas noções completamente diferentes. Então aqui para provar para vocês, né, eu não quero falar essas informações da boca para fora, vocês sabem que eu sempre tenho embasamento aqui nos meus vídeos, eu peguei desde o ano de 2013, passando por 2016, 2017, a Netflix incentivando as pessoas até a compartilharem suas senhas. Então a gente vê que não foi um problema por muito tempo para a Netflix, enquanto os números estavam excelentes, enquanto a empresa estava crescendo alucinadamente, não foi um problema, assim como eu acho que não vai ser um problema para muitos outros serviços de streaming até eles chegarem nesse teto que a Netflix se encontra. E só lembrando que o vídeo de hoje não é defendendo a Netflix de forma alguma, eu não tô defendendo a Netflix, eu não acho que a Netflix está agindo de forma correta, principalmente considerando que ela apoiou por muito tempo o compartilhamento de senhas, então agora que todo mundo já acostumou, né, todo mundo já tá bem acostumado com essa atividade, agora eles querem impedir que isso aconteça. Então eu acho que a Netflix está completamente errada, eu só tô dizendo que a narrativa não é tão verdadeira assim, né, pelo menos essas histórias que estão surgindo por aí não é tão verdadeira assim. Então aqui, só para vocês verem rapidamente, né, a manchete que muitas reportagens diferentes utilizaram, né, diferente da Netflix, HBO Max é favorável, em letra maiúscula ainda, né, ó, favorável ao compartilhamento de senhas. Como eu disse, você pode até interpretar dessa forma, né, aqui o John Stank falando, sem abuso desenfreado, né, tal, falando a respeito, é uma reportagem bem curtinha, nem pegou nenhum trecho do que o John Stank falou, eu li a reportagem inteira, né, envolvendo ele. AT&T e HBO Max, aqui ó, a reportagem original, né, fala o seguinte: HBO Max possui recursos integrados para mitigar o compartilhamento de senhas. Então isso para mim já prova que eles não são favoráveis, né, ao compartilhamento de senhas, como eu falei para vocês no decorrer do vídeo, né? E aqui várias informações, né, como eu falei, muita coisa mesmo que o John Stank falou. Então aqui eu queria mostrar para vocês, né, bem curioso o fato de que em 2013 o CEO da Netflix, Reed Hastings, né, ó, Netflix CEO, compartilhamento de senhas não é grande coisa. Tipo, querendo dizer que não é tão relevante para a Netflix, eles não se importam muito com isso. Né, ó, eles não estão preocupados com pessoas compartilhando senhas com estranhos, né? Nós não achamos que isso é um problema. E muitas pessoas compartilham suas senhas com conhecidos da margem, né? Eles dizem assim, pessoas conhecidas. Então, ele não via como um grande problema. E aqui ele fala que grande parte do compartilhamento de senhas é compartilhado dentro da própria família imediata, né? Ó, aqui, immediate family, né? Então não era uma coisa que preocupava muito a Netflix. Inclusive eles continuaram com essa mesma política em 2016. Então aqui, ó, Netflix is cool, Netflix é de boa, né? Basicamente isso, Netflix está de boa com você compartilhar a sua senha. E aqui ele fala: We love people sharing Netflix, né? Nós amamos as pessoas compartilhando a Netflix. Isso pra mim é você ser favorável ao compartilhamento de senhas, é você falar: nós amamos que as pessoas compartilhem suas senhas. Então aqui o posicionamento da Netflix era muito mais favorável do que as pessoas estão falando que a HBO Max é favorável hoje. E aqui ele inclusive fala que o compartilhamento de senhas é uma coisa positiva, não uma coisa negativa. E aí outras reportagens, né, em 2016 falando a mesma coisa. É ok você compartilhar a sua conta Netflix. E eu inclusive encontrei um tweet de 2017 da Netflix, onde eles falam que amar é compartilhar a sua senha da Netflix, né? Love is sharing Netflix, ou seja, se você ama alguém, divida sua conta da Netflix com ela. E eles não estão necessariamente falando somente de um casal, né? Você pode compartilhar até com outras pessoas que você ama, porque amar é compartilhar a sua senha. Então isso mostra a hipocrisia, né, da Netflix, porque até 2017, até 2018 eu encontrei coisas nesse sentido. Aí a partir de 2019 eles já começaram devagarzinho a mudar a política com relação a isso. Eles já começaram a mostrar alguns indícios de que eles poderiam agir contra o compartilhamento de senhas no futuro. E aqui foi uma das primeiras reportagens que eu consegui encontrar nesse sentido. Netflix vai reprimir usuários que compartilham senhas com amigos e familiares. Né, uma notícia de 18 de outubro de 2019. Obviamente já tinham boatos anteriormente, mas até 2019, como eu falei pra vocês, a Netflix estava: ó, compartilhem sua senha, que isso é demais, a gente adora que vocês compartilhem. E agora, né, conforme os problemas começaram a surgir, a empresa já mudou completamente o seu posicionamento. E aqui só pra finalizar as informações do vídeo, né, Netflix estima que 100 milhões de casas de família estão compartilhando senhas e sugere, né, que eles vão tentar suprimir isso no futuro.
Mas então, para finalizar o pensamento, né, porque eu não acho que exista tanta diferença assim entre o posicionamento da Netflix e o posicionamento da HBO Max. Porque enquanto a Netflix estava em pleno crescimento, quando a Netflix ainda não tinha se tornado a gigantesca que ela é hoje, né, quando ela estava entre 2013 e 2018 a pleno vapor, ela não ligava das pessoas compartilharem senha, porque quando você compartilha uma senha, você está trazendo uma pessoa nova para dentro do serviço de streaming, você está conseguindo compartilhar, né, literalmente compartilhar a Netflix com outra pessoa. É quase que um marketing viral. Então você vai lá, convida, ó, eu assinei Netflix, vem que eu te passo a senha, aí a pessoa vem, gosta da Netflix, e isso é importante porque mesmo que você tenha somente um usuário, mas 4 pessoas paguem para assistir, tem 4 pessoas assistindo o conteúdo, 4 pessoas podem assistir o mesmo filme em usuários diferentes, e aí você vai colocar lá milhões de horas assistidas porque você tem muito mais gente assistindo. Então desses 222 milhões, né, 222 milhões de assinantes da Netflix hoje, pode ter certeza que tem umas 400 milhões, 500 milhões de pessoas assistindo. Então para a Netflix, enquanto ela estava crescendo, isso é ótimo, os números ficam bem inflados, né? Você pode falar que tantas pessoas assistiram determinado filme, que tal série foi um grande sucesso, Round 6 explodiu ali em termos de popularidade, porque tem muita gente assistindo a Netflix, só que chega num momento que isso começa a atrapalhar os negócios, né? Então eu imagino, não tem empresa boazinha, é muito difícil a gente imaginar, né, uma empresa, ainda mais uma Warner Bros. Discovery agora, que é uma nova gigante, assim como a Disney, assim como a Netflix, assim como a Amazon. Então mesmo que a HBO Max fosse mais favorável do que a Netflix, né, com relação ao compartilhamento de senhas, o que não é verdade por enquanto, até o David Zaslav falar alguma coisa nesse sentido, não dá pra gente aceitar as palavras do Jon Stenck como fato, porque ele não tem mais controle nenhum em cima do que é feito na HBO Max. Mas se a gente levar isso como verdade, eu acho que as duas empresas estão em estágios bem diferentes. A HBO Max ainda está em um crescimento gigantesco, eles ainda estão, na verdade, na expectativa de ter um boom, né, num volume de assinantes que eles ainda não tiveram. Provavelmente House of the Dragon pode ser o catalisador desse crescimento, né? Então eu acho que a HBO Max está num momento muito diferente da Netflix, então é até natural que as empresas tenham posicionamentos diferentes com relação ao compartilhamento de senhas. A opinião da Netflix em 2013 era que vá em frente, compartilhe sua senha com quantas pessoas você quiser, porque assim mais pessoas estão assistindo a Netflix. E hoje eles estão assim, parem de compartilhar a senha porque a gente está precisando aumentar o nosso ticket médio. Então a gente vê que a visão da empresa mudou muito. Então eu acho que a situação é essa. Eu não diria que uma empresa é a boazinha, outra empresa é a malvadona. Eu diria que as duas empresas estão em momentos bem diferentes do seu crescimento. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham a respeito desse assunto. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.